Assalamu alaikum, como está, Hajj? Tudo bem? Salam, Sheikh, tudo bem? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vamos organizar aqui. Vamos aguardar um pouquinho, né, Sheikh? O que o senhor acha? Sim, é bom aguardar. Wa alaikum assalam, irmã Josefa, tudo bem? Estão nos ouvindo? Pegar a chave de fenda aqui, Sheikh, dar uma arrumada na altura aí, ó. Graças a Deus, tudo bem? Como vão vocês todos, todas? Esse é o nosso primeiro encontro através dessa plataforma depois do mês de Ramadã. É verdade. Realmente, todo o nosso tempo, os nossos costumes, hábitos mudam nesse mês. Então a gente tenta agora retornar e falar um pouco sobre o que se pode fazer nesse mês, que é um novo mês depois do Ramadã, se chama mês de Shawwal, e também como é o nosso retorno depois do Ramadã, inshallah. É verdade. A gente não mudou o dia de quinta, apenas a gente não pôde quinta. O Hajj Walter estava numa palestra, numa escola perto da cidade onde ele reside. E, mashallah, ele tinha... Que cidade que você estava, Hajj? Pouso Redondo, interior de Santa Catarina. Pouso Redondo, mashallah. Então a gente não pôde na quinta, então agora estamos aqui no sábado. Pode ser que a gente continue no sábado, né? Depende dos irmãos, o que os irmãos preferem, né? Isso a gente vai acabar resolvendo. O Sheikh, inclusive, tocou no assunto sobre o se acostumar depois do mês do Ramadã. É uma verdade isso, Sheikh. Hoje, pela manhã, a minha esposa convidou, vem tomar café. Eu falei, não posso, a gente ainda não está sintonizado no tempo. Sim. Sim, mas são períodos. É verdade, é verdade. Vamos dizer fases, períodos ou temporadas, a gente pode assim chamar. Mashallah. Rogo a Deus Altíssimo seja que a gente tenha aproveitado bem o mês passado e a gente possa ter saído desse mês sendo contados entre aqueles que são libertos do inferno e aqueles que se beneficiaram e alcançaram a misericórdia de Deus. O Sheikh Ahmed hoje me propôs para a gente fazer essa live. A gente vai acabar definindo se vai ser sábado ou quinta. Eu até acho que quinta-feira a gente sempre está na cidade, por exemplo. Acho que é mais fácil, mas a gente vai sentar e conversar. O que o Sheikh Ahmed me propôs hoje, a gente entrar e falar um pouco do que a gente pode levar, principalmente de base comportamental e atitudes, após o mês do Ramadã. Pois, no mês do Ramadã, a gente acostuma fazer um intensivo dos nossos atos de adoração, né? E o Sheikh falou comigo hoje e a gente resolveu entrar para a gente trocar uma ideia rápida e o Sheikh vai passar para nós o que a gente pode levar para frente, o que a gente leva de legado após o término desse mês tão abençoado. É por isso que estamos aqui, né, Sheikh? Isso, então é importante a gente refletir sobre esse assunto que você propôs. O mês de Ramadã, quando citado, é tido como um mês especial, como um mês abençoado. Em língua árabe é dito Shahr Mubarak. Na verdade é um mês abençoado, por quê? Por causa das adorações que são intensificadas nesse mês. Não significa que a adoração só acontece nesse mês, a adoração a Deus Altíssimo seja uma obrigação do ser humano durante toda a sua vida. E todos os momentos da nossa vida temos uma adoração, em todos os momentos da nossa vida temos uma adoração a cumprir. Porém, o Ramadã é um período onde se intensificam essas adorações e é uma escola na qual a gente entra para que a gente, inshallah ta'ala,
possa aprender mais e nos beneficiar mais. No Ramadã, então, tivemos como principal adoração diferenciada o jejum, que é considerado um pilar da religião, e esse pilar, o jejum, quero dizer, ele é para ser realizado exatamente no mês de Ramadã. Então, a gente tem diversos benefícios que a gente tem que colher, que dizem respeito ao nosso íntimo, ao nosso coração, dizem respeito à nossa crença, benefícios que dizem respeito ao comportamento. Por exemplo, temos que ter o coração mais amolecido nesse mês, e temos que sair desse mês com o coração mais inclinado a Deus, à crença e a tudo aquilo que é relacionado a Deus Altíssimo seja e a crença. No comportamento, temos que ter saído do Ramadã mais próximos da obediência a Deus. Também temos que ter terminado o mês de Ramadã tendo cumprido a adoração a Deus durante o mês, e também não deixar de continuar depois do Ramadã. Existem alguns sinais que são os sinais do sucesso da sua ação, da sua realização, da sua adoração em geral. Vamos chamar assim, em língua árabe, vamos ver se a tradução está certa. Alamat al-Qabul. Al-Qabul seria a aceitação. Alamat, os sinais. Então, os sinais da aceitação da ação, da adoração que a pessoa realiza. Às vezes a gente tem alguns sinais os quais a gente pode observar e sentir, saber, conhecer que realmente fomos aceitos. Então, agora vamos vamos refletir sobre o mês passado, o mês de Ramadã. Teve a intensificação das adorações, a gente está a falar das pessoas que se esforçaram, jejuaram, rezaram, doaram, tentaram recitar o Alcorão. No mundo muçulmano e entre os muçulmanos em geral, onde quer que estejam, onde quer que vivam, realmente são essas adorações que se intensificam. Essas adorações, elas podem ser aceitas por Deus ou não. A pessoa não pode simplesmente dizer, sim, eu faço, então Deus tem que aceitar. Ninguém sentencia sobre o que Deus Altíssimo deve fazer. E sim deve pedir e procurar a sua misericórdia. Está certa a tradução, então? Ok. Os sinais da aceitação? Perfeito, Sheikh. Sim, aqui a irmã cita Sunna 8 dias depois. Dos 6 dias do mês de Shawwal, jejum, Sheikh. Depois a gente vai citar também sobre isso, muito importante. Isso também diz respeito à continuação, mesmo que menos, mas a continuação no jejum, por exemplo. Um dos sinais da aceitação, um dos sinais de que a pessoa teve as suas obras aceitas, é a continuação. Ou seja, continuar na adoração a Deus, ou continuar, vamos dizer, na luta. Deus Altíssimo disse: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin", e adore ao teu Senhor até que chegue a hora da convicção. A hora da convicção aqui significa a hora de sua morte. Até que chega o fim de tua vida, adore a Deus. Então, nós não devemos ser periódicos. Vamos dizer, adorar a Deus em um período, Então, um dos sinais da aceitação é que depois de uma adoração, você continua com outra. Você se transfere de uma boa ação a outra. E assim é dito por muitos sábios muçulmanos, uma boa ação puxa a outra. Uma boa ação atrai a outra. Como se uma chama a outra. Você jejuou no mês de Ramadã, durante o mês também rezou. Quem não sabe rezar, aprendeu um pouco
mais a rezar. E assim continuamos. Você percebe, nós temos adorações que são diárias. O exemplo dessa adoração, qual é? A oração, a salé. Diárias, sim. A salé tem as suas regras, é uma ligação direta entre o servo, entre o ser humano e Deus Altíssimo seja. São diárias, a pessoa está totalmente e diretamente e sempre conectada a Deus Altíssimo seja. Pois bem, isso é diário. Tem algo que é semanal. Por exemplo, há adorações que são estabelecidas para que sejam realizadas uma vez, por exemplo, na semana. Como é o caso da oração de sexta-feira em congregação. É obrigatório a alguns muçulmanos, a outros não, tem as suas regras. Não estamos tratando desse assunto agora. Tem aquela adoração que é anual. Por exemplo, o jejum durante o mês de Ramadã. É uma vez no ano, são 30 dias de jejum durante todo esse mês. Anualmente também o pagamento daquele imposto do zakat, da doação obrigatória, que é anual e é calculado e etc. Enfim, a pessoa, o muçulmano, ele se transfere de adoração a adoração em todos os dias de sua vida. E dentro disso você tem o bom comportamento, você tem também a sua ligação ao conhecimento, aprender a ler o Alcorão, a dhikr, por exemplo. Olha, é citado que a adoração mais fácil que existe é você lembrar o nome de Deus. Isso não requer um esforço físico, não requer um pagamento financeiro. Você apenas repete o nome de Deus, diz La ilaha illallah, La ilaha illallah. E o melhor dhikr é aquele que a pessoa faz com a sua língua e o seu coração está presente e também a sua mente. Não é apenas repetir com a língua, a pessoa repetir com a língua, o coração concentrado e você também com a mente concentrada, sabendo aquilo que você está dizendo. Imagine então, se a pessoa faz a dhikr e sempre está com a sua língua ocupada em mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine essa adoração, que nobre que ela é. E é sempre, né? Então, como foi dito, é narrado que o profeta alayhi salatu wassalam recebeu uma pergunta, foi perguntado por um homem. O homem disse, olha, tem muitas coisas a serem feitas e as leis, regras já estão me saturando. Era uma pessoa simples e que não suportava muito. Aí ele disse, olha, me indique algo o qual eu possa fazer sempre e que seja assim simples para mim. Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse, em árabe, لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Sempre deixe a sua língua fresca com a recordação de Deus. Temos a recordação que é geral e a recordação que é específica. Por exemplo, a específica é aquela que é determinada em determinados momentos. Por exemplo, na hora de entrar em casa, de sair de casa, ao fazer tal coisa, ao comer, ao acabar de comer. Simplesmente, por exemplo, a pessoa lembra o nome de Deus e diz Bismillah ao comer. E tem um dua a ser feito, por exemplo. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhab an-nar. Depois de comer, alhamdulillah. Imaginem, também indica que nós devemos continuar com uma outra adoração. O fato de que sempre depois das principais adorações, Deus Altíssimo seja, através do mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam rezava, ele ensinava a gente como rezar, não é? Quando ele jejuava, ele estava a ensinar a gente como devemos jejuar. Então imaginem, depois de uma adoração, olhe as palavras que ele cita. Ele diz, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. O que significa? Pedir perdão. Peço perdão a Deus. Imagina, você está lembrando o nome de Deus, mas você estava rezando, está pedindo perdão do quê? Né? As pessoas, assim, às vezes pensam assim, mas na verdade pedir perdão a Deus não é exatamente apenas por um erro ou um pecado cometido,
mas é também como uma frase que a pessoa cita, dirigida a Deus Altíssimo seja, para que Deus perdoe as nossas falhas naquela adoração que antecipou. Perfeito. Mesmo você estando em uma adoração, uma boa ação, né? Então, assim também, depois desse mês de Ramadan, procuramos, então, um dos sinais da aceitação qual é? Continuar com outras boas obras, ou com a mesma boa obra, e sempre procurar estar na adoração a Deus continuamente. Vamos resumir esse sinal da aceitação com uma palavra. É o quê? A continuação. Continuar os seus atos do mês do Ramadã. E a continuação ou a continuidade? Né? Continuidade é mais bonita. Então, escreve a continuidade. Dentro desse contexto, está isso que a irmã citou, e uma das irmãs também falou sobre 8 dias, 6 dias. Vejam, a palavra do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, no que diz respeito à continuação do jejum. O mês de Ramadan é o 9º mês. O mês que sucede, o 10º mês, se chama Shawwal. Shawwal. Então ele disse assim, quem jejuar no mês de Ramadan, em seguida suceder com um jejum de 6 dias, são 6 dias do mês de Shawwal, será como se tivesse jejuado a vida inteira. O ano todo. O ano todo. O ano todo ou a vida inteira. Se a pessoa faz isso todo ano, é a vida inteira. Verdade. E isso é um incentivo para que haja continuação. Sendo que o jejum no mês de Ramadan é um pilar, é uma obrigação. É da misericórdia de Deus também. Que no Islã temos a definição exata daquilo que é obrigação e daquilo que a gente chama de recomendação. Obrigatório significa que se a pessoa cumprir, tem a recompensa de Deus e a misericórdia dele. Se a pessoa não cumprir com isso, desobedecer, está incorrendo em pecado, está sujeita ao castigo. Certo? Exatamente. Quando se diz que não é obrigatório, que é recomendação, significa que a pessoa fazendo está obtendo a recompensa de Deus e a sua misericórdia. Porém, se não fizer, não é pecado. Ou seja, isso não é obrigatório. Isso é recomendável. Então, o jejum no mês de Ramadan é obrigatório. E o jejum citado além do mês de Ramadan é recomendável. E um desses que são recomendáveis, uma das adorações que é do gênero do jejum que é recomendável, são os 6 dias no mês de Shawwal. Tá? Então isso tem a ver com o incentivo para a continuidade. Você diminui, mas não para. Você apenas desacelera. É um grande problema que todos nós, ou a maioria das pessoas, vivem, que é essa desaceleração depois do Ramadã, né? Exatamente. Você acaba declinando. Então é importante que esse declínio não seja muito vertical. Cuidado. É importante isso. E para isso também tem esse incentivo. Então, para que a gente esteja firme. Esses 6 dias do mês de Shawwal, eles não precisam ser consecutivos. Ok? Se a pessoa quiser alternar, jejuá-los todos eles, os 6 dias consecutivos, ou se quiser jejuar um dia, depois outro, em outro dia alternado, não tem problema. Isso é por bom exemplo, o senhor explicar. É bom, tem muitas pessoas que têm dúvida acerca desses dias. Por exemplo, eu, a partir do Eid, no próximo dia eu jejuo, eu faço os 6 seguidos. Mas não é obrigatório. Tem pessoas que pensam que seguidos é seguidos, né? Um atrás do outro. É bom o senhor explicar isso para nós. Então, não é necessário ser seguido. É melhor, porém não é um dever. O que significa? Significa
que se a pessoa disser que tem que ser consecutivo, por exemplo, a pessoa fez 3 dias, aí quebrou no 4º dia, aí tem que começar tudo de novo a contar. Não é assim. Um irmão ou uma irmã aqui cita, por exemplo, sobre a Sorra cita sobre jejuar 3 dias todo mês também. 3 dias todo mês é um outro jejum recomendável, que são os dias 13, 14 e 15 lunares de cada mês. Por exemplo, a pessoa pode se dedicar a fazer isso agora no mês de Shawwal, faz dia 13, 14 e 15. Aí para somar mais 3 faz 16, 17 e 18, ou faz outros 3 dias alternados. Também a pessoa pode escolher fazer segunda e quinta, que são outros dias nos quais é aconselhável o jejum. É narrado que o mensageiro de Deus, alaihi salatu wassalam, fazia o jejum nos dias de segunda e quinta, e citava que são dias importantes e dias em que são, por exemplo, elevadas as ações para Deus Altíssimo seja. E citou também que ele nasceu no dia de segunda. Enfim, a continuidade. Alguma questão sobre esse assunto? Deixa eu dar uma olhada. Quem tiver pergunta e querer participar, por favor, pode nos enviar. Vamos aproveitar a oportunidade de estar com você hoje. Sim, combinar com outra sunna, dissemos isso, segundas e quintas e dias brancos. Os dias brancos são aqueles que citamos, 13, 14 e 15. Outra questão. É para jejuarmos o ano todo? Não. Inclusive é proibido jejuarmos o ano todo. Um homem veio até o mensageiro de Deus quando ele o chamou, e esse era Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhum jami'an, um dos companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, foi informado sobre o esforço que ele tinha na adoração a Deus, de maneira que rezava durante a madrugada inteira, sem descansar, e jejuava todos os dias sem cessar. Ou seja, não deixava nenhum dia sem jejum. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou para ele quanto ele deve ler do Alcorão, citou para ele quanto ele deve jejuar. No assunto do jejum, disse para ele, jejue 3 dias de cada mês, e isso será como se você tivesse jejuado o ano inteiro. Aí o homem disse, Abdullah, radiyallahu anhu, disse, eu posso mais que isto. Ou seja, ele era jovem, tinha vigor, tinha força, e graças a Deus tinha força de vontade. Isso também deve ser um exemplo para a gente no que diz respeito ao esforço na adoração a Deus, Altíssimo seja. Hoje a gente sofre do oposto, né? As pessoas que são negligentes, e aí você tem que aconselhá-las a serem equilibradas. Então esse sahabi, radiyallahu anhu, ele estava sendo exagerado. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe ele para o equilíbrio. Então disse para ele, não pode jejuar todo dia. Aí ele disse, 3 dias por mês, não, eu posso mais. Então até ele chegou com ele, jejue 1 dia sim, 1 dia não. E não é permitido mais que isso. Sim, e aí inclusive o Nabi alayhi salatu wassalam citou que esse, قال, وهذا صيام داود عليه السلام كان يفطر يوما ويصوم يوما. Ele jejuava 1 dia e não jejuava o outro. 1 dia sim, 1 dia não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sim, passamos para um outro sinal da aceitação. É importante isso, irmão. Parece que o Haj Walter caiu. Volta aí, mano. Um outro sinal de aceitação seria... Caiu aí? Voltei. Um outro sinal da aceitação de Deus Altíssimo seja é aquilo que foi interpretado do versículo que é citado em Surat Al-Mu'minun, onde Deus Altíssimo seja
cita algumas das qualidades dos crentes, das pessoas crentes. Então, dentre essas qualidades, Deus Altíssimo seja disse: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Sura Al-Mu'minun, deixa eu ver que número que é. Sura dos Crentes é a... Número 23. Sura 23, então esse versículo é o 60. Então Deus Altíssimo seja, em muitos versículos do Alcorão, cita as boas qualidades que as pessoas devem ter no que diz respeito ao comportamento, à crença e assim por diante. Então, a tradução desse versículo: e aqueles que concedem o que concedem, tendo os seus corações temerosos, porque a Deus eles serão retornados. Ou seja, seus corações são temerosos, temem, porque irão retornar a Deus depois dessa vida. Então, é narrado que a mãe dos crentes, quando dizemos a mãe dos crentes, o que significa? Significa que é a esposa do mensageiro de Deus. Né? Como disse Deus Altíssimo seja no Alcorão, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. E as suas esposas são mães dos crentes. Então, Aisha disse ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, leu esse versículo: aqueles que concedem o que concedem, tendo os corações temerosos, porque retornarão a Deus. Esses são aqueles que cometem os pecados. Ela perguntou, então, por que ele tem o coração temeroso? Porque cometeu o pecado e aí vai ser julgado por Deus. Então, aquele que bebe o que é proibido, aquele que comete o adultério, aquele que faz os pecados. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse para ela: não são essas pessoas que têm os corações temerosos. Quem tem o coração temeroso, aí ele disse: الَّذِينَ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. São aqueles que rezam, aqueles que jejuam, aqueles que doam, e eles têm o coração temeroso porque pode ser que não sejam aceitos. Eles temem que não sejam aceitos. Tá? Então, isso é um sinal da aceitação. Você ter o coração temeroso. Por quê? Porque Deus Altíssimo seja elogiou essas pessoas. Qualificou bem essas pessoas. E assim o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, interpretou o que significa isso. Bem entendido? Isso a gente pode, como a gente colocou no primeiro sinal, colocar uma palavra simples aqui. Vamos dizer, temer que não seja aceito. Ou outra palavra, falando em outras palavras, não se ostentar por ter feito aquilo. Você menosprezar aquilo que você faz. E não achar que cumpriu. Porque tem gente que é assim, né? Eu já ouvi muitas pessoas de outras denominações religiosas. Parece que você está cumprindo algo, vendendo e comprando de Deus Altíssimo seja. O cidadão diz: não, Deus vai ter que aceitar o que eu peço. Ele determina isso. Isso. Eu estou fazendo. Aí tem gente que joga dúvida, lança dúvida em você, no seu coração, em você. Que diz: se você faz e você teme que não seja aceito, então significa que você não tem convicção daquilo que está fazendo. Não, pelo contrário. Existe a convicção de que isso que se faz é determinado por Deus conforme todos os critérios da crença, da religião, da revelação de Deus. Porém, é da educação, do comportamento da pessoa que ela se dirige a Deus com humilhação. Com humildade e com humilhação. A adoração significa você se humilhar. Isso que significa adoração. Por isso, nas histórias dos profetas, Deus Altíssimo seja cita muitos profetas que faziam grandes obras. Então, e eles se dirigiam a Deus
pedindo. Enquanto faziam a obra, se dirigiam a Deus pedindo: ó Deus, aceite de mim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Essa palavra é citada no versículo do Alcorão como algo que foi proferido por Abraão e por Ismael quando construíam a casa sagrada, Al-Kaaba. Imaginem, que grande obra é essa? E eles, então, fazendo isso, se dirigiam a Deus pedindo. Fizeram vários pedidos, várias súplicas. Uma delas, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Isso em Surat Al-Baqarah. Na Sura 2. Na Surat Al-Imran, tem a história do nascimento da Virgem Maria. A mãe de Maria, quando ela dedicou a Virgem Maria para que ela sirva, adore a Deus no templo, o que ela diz? Ó Deus, aceite de mim. Aceite de mim isso que eu estou prometendo, isso que eu estou realizando em adoração a Ti. Enfim, esse é um outro sinal. Então, a gente resume a isso e a gente roga a Deus Altíssimo seja que nos beneficie, nos abençoe nesse declínio depois do Ramadan e que o Ramadan tenha sido, inshallah, uma escola e uma grande benesse para todos. Sim, Hajj. O que o Sheikh passou para nós, principalmente, evidentemente que essa mensagem ela é transmitida ao público muçulmano, né? É que o mês do Ramadã é uma grande oportunidade para você se acostumar a seguir com os seus atos de adoração de uma forma intensa, né? Quando o Sheikh fala do declínio, e infelizmente é uma realidade em qualquer lugar, a gente escuta falar, é que tem gente que cai demais realmente. Esquece de tudo aquilo que fez o mês do Ramadã. Isso aí a gente vai não somente colocar aquilo que é obrigatório, né? O Sheikh falou, seja na oração, nas práticas das orações voluntárias, no zakat, no jejum, mas também na caridade, no sorriso, no vikra, no mencionar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é uma grande oportunidade a gente levar esse veículo e não diminuir a velocidade, já que a gente acabou se acostumando com o nosso dia a dia. Isso que é importante, né, Sheikh? Isso, a gente teve hábitos muito bons no Ramadã, então o declínio acontece. Mas há um declínio que é aquilo que é o natural e o que pode ocorrer e deve ocorrer com todos, né? E há aquilo que é realmente um abandono. O abandono aqui é proibido. Exatamente. Por exemplo, a gente reza o Tarawih. Agora não tem mais. No caso, o declínio seria essa forma de pensar, né? Não é, por exemplo, a pessoa abandona até as orações obrigatórias, o que é fard. Então, é nesse ponto que a gente está tentando levar até vocês. Sim, então, aquilo que, vamos dizer, o gênero da adoração existe ainda, porém não na mesma intensificação, mas com a continuidade, como a gente denominou. Tá? Inshallah ta'ala a gente possa continuar e, inshallah ta'ala, vamos buscar conhecer e realizar os outros tipos de adoração que existem aí durante todos os dias de nossa vida. Tá? E todos esses gêneros de adoração, eles estiveram representados dentro do mês de Ramadã, por isso muitos citam o mês de Ramadã como um congresso de adorações. Um mês que reúne todas as adorações e que um mês que é abençoado por causa disso e por causa da ligação do muçulmano com o Alcorão Sagrado nesse mês. Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma questão. Aqui no privado não tem nada, Sheikh. Dá uma olhadinha, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Certo. Estou só falando do declínio que realmente acontece, mas que seja de uma forma que não fira a nossa crença, é verdade.
Acho que não tem nada. Retornamos à reunião, inshallah, ou nossa live na quinta ou no sábado, se Deus quiser. Vamos conversar, inshallah. Inshallah ta'ala. Jazakumullahu khairan. Allah barak fica. Obrigado a todos. Um bom fim de semana a todos. Que Deus muitíssimo recompense a todos vocês, tá bom? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jazakillahu khairan. Que Deus abençoe. Assalamu alaikum wa rahmatullah.